Amém. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. O que Deus colocou no meu coração hoje à noite é de trazer uma palavra para os homens e para os moços. Amém. As irmãs fiquem intercedendo. Algumas irmãs podem até falar assim: ó Senhor, usa o teu servo para falar ao meu marido. Tem mulher que faz assim, né? Já teve gente que levantou a mão aí, ó, está orando, né? Agora, geralmente Deus, Ele que nos ama, Ele pode nos edificar a todos, não é? Agora, essa palavra tem ardido no meu coração, essa mensagem tem ardido no meu coração já há meses e meses. E eu tenho falado alguma coisa sobre isso. Eu estava viajando com meu amigo pastor Carlos, doutor Carlos Boaventura, e os irmãos me perdoem, eu não vim assim de terno tão bonito como o pastor, porque eu vim direto para cá, não ia dar tempo. E eu estava dizendo: o que eu vou ministrar hoje à noite? Jesus. E eu geralmente aprendi a estudar a Bíblia, não para pregar, eu aprendi a estudar a Bíblia para mim. Eu não leio a Bíblia, entenda bem, eu leio a Bíblia contra mim. Porque tem gente que lê a Bíblia para os outros. Eu leio a Bíblia contra mim. Eu quero que a palavra de Deus fale ao meu coração. Aleluia. Então, há muito tempo, não é displicência, eu não estudo a Bíblia para pregar. Há muitos anos. Eu estudo a Bíblia para edificar a minha vida, para transformar a minha vida. E eu creio que Deus tem uma palavra para os homens e para os moços que precisam ouvir. Não garanto que vá ser aplaudido por todos, não é? E nós também não buscamos a aprovação dos homens. A Bíblia diz que se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas a palavra do Senhor, no meu coração, e essa palavra tem ressoado dentro de mim, procura-se um homem de Deus. Procura-se um homem de Deus. Onde está esse homem de Deus? Onde está este moço de Deus? Onde está ele? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Ou pelo menos eu quero ser esse homem que o Senhor está buscando. E a palavra diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo, seu padrão, ser a medida dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ser homem, ser moço, o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Ministra o nosso coração. Ministra a este homem, a este moço, do mesmo modo, ou quem sabe, Senhor, mais forte daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Vivemos tempos difíceis, tempos complicados, em que os homens têm perdido a sua masculinidade. Os homens têm perdido a sua posição na família, na sociedade. Senhor, levanta homens, levanta moços nesses dias para serem simplesmente homens, moços, em nome de Jesus. Amém. Ser o exemplo, podemos assentar, ser o exemplo dos fiéis. O que mais nós precisamos ver nas famílias, nas casas, nas escolas, nos negócios, em todo lugar, homens de verdade. Nós vivemos dias em que a sociedade, a cultura, ela tem se manifestado de uma forma meio esquisita, em que a sociedade, a cultura, os filmes, a própria igreja, a maneira como se
se fazem as coisas hoje é de que o homem e a mulher têm que ser cada vez mais parecidos. As modas que são ditadas, eu nem entro nesse aspecto de que você vai ser santo, mais santo, porque usa uma roupa ou outra. Mas eu realmente fico apavorado. Eu andei no Brasil e mesmo aqui nos Estados Unidos, eu vou falar, eu acho, alguém vai achar engraçado, eu acho ridículo. Esses homens que vão para frente para ministrar com as calcinhas tudo coladinhas no corpo, com os documentos aparecendo, o butt, para não ficar feio assim em português, né? A parte de trás coladinha, empinada, como se fosse uma moça. Misericórdia. Misericórdia. Os trejeitos. Vão falar que eu sou homofóbico. Né? Aí ele é homofóbico. Que homofóbico? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem o criou. Deus, quando se fez carne e se manifestou entre nós, ele se fez homem. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo meio a pataca. Não é Jesus Cristo meio isso, meio aquilo. Jesus Cristo, homem. Quando você vê hoje nos lares, e eu tenho aconselhado pastores, eu vou dizer dezenas, nos últimos anos, centenas de casais, de homens e mulheres, em que a mulher assumiu o papel de homem dentro da família. A mulher assumiu o papel de que ela tem que mandar, ela tem... E virou-se essa história de que a mulher, ela agora pode assumir uma mesma posição que o homem. E se você pregar contra isso e falar isso, você é também sexista. Não é taxista, não. Sexista. Então você vai descobrindo na nossa caminhada, na sociedade, os nossos filhos cada vez mais. Eu nunca vi no Brasil tanto menino homossexual. Tem alguma coisa errada no Brasil. Eu não sei se é o mentol que eles estão chupando, eu não sei se é alguma bala especial, que estão efeminizando os nossos meninos, os nossos moços. Eu não sei se está faltando papel de homem para que eles possam se espelhar e dizer assim, isso aqui é homem, isso aqui não é. Nós precisamos pedir ao Senhor que levante homens de verdade, não opressores, não homens que vão abusar das suas esposas e dos seus filhos. Porque o verdadeiro homem é aquele que cuida da sua casa, cuida do seu lar, cuida da sua família, defende. Não existem hoje aquelas figuras de homens que defendem a sua casa, que defendem o seu lar. Eu já vi casos da mulher do filho ou da mulher no meio da rua serem atacados com palavras e parece que o homem bucha, fica atrás da mulher com medo. Você já observou isso aí? Eu já observei e tenho observado há meses. Alguma coisa precisa ser redefinido, ou pelo menos nós precisamos assumir aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor criou. Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Eu não sei qual é a posição da sociedade, eu não sei quais são as leis que vão ser criadas nesse país. Eu estou disposto a ser perseguido e a morrer se preciso for. Falo a verdade, empregar a verdade e não abrir mão dessa verdade. Olha vocês estão todos de máscara. Quem colocou essas máscaras em vocês? Uma lei. Por que vocês aqui estão todos separados uns dos outros? Porque o governo inferiu na igreja. O governo agora, esse espírito de anticristo, proibiu as igrejas de se encontrarem. E os crentes estão tudo assim, cabecinha baixinha. Claro, vamos nos proteger. Essa é outra história. Vamos manter. O distanciamento social, isso é uma farsa. Eu viajei no Brasil, agora nos aviões americanos. Distanciamento social no aeroporto, mantenha a distância. Se você ficar com o nariz de fora, o próprio vizinho fala assim, cubra o seu nariz.
coloca a máscara, coloca a máscara, coloca a máscara. Até que todo mundo entra num corredor e cai dentro do avião, está todo mundo sentado juntinho para usar um banheirinho. Hipocrisia. Hipocrisia. Você está pregando desobediência civil? Não, nós vamos ser inteligentes. A gente não precisa ser preso à toa. Por causa de uma máscara, não precisa ser preso. Mas por falar a verdade, nós precisamos que Deus levante homens de verdade. Que preguem a palavra, que não tenham medo e que proclamem aquilo que a palavra de Deus diz, custe o que custar, doe a quem doer. Procura-se um homem de Deus. Um homem de Deus que seja padrão na palavra, naquilo que fala. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Aquele que, empenhando a sua palavra, não volta atrás, ainda que com prejuízo próprio. Eu sou da época em que meu pai fazia acordo com a palavra. Eu sou da época em que eu vi meu avô muitas vezes fazer negócio com a palavra. E mantinha a palavra, ainda que tivesse cometido um erro. Nós precisamos de homens de Deus que tenham a palavra, de que sejam exemplos da palavra, que cumpram com aquilo que dizem, que falem e mantenham aquilo que falam. Procura-se um homem, um exemplo dos fiéis no trato, na maneira como conduz as coisas, na maneira como trata os filhos, na maneira como trata a esposa, na maneira como trata a família. Uma pessoa, um homem que seja verdadeiramente homem, como Jesus, sabe? Jesus é o homem a quem nós nos espelhamos. A Bíblia diz que o propósito de Deus eterno, é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Homem. O trato no amor. Quantos estão dispostos a defender a sua casa, a defender o seu lar? Poucos dias nós fizemos um retiro no Brasil, algumas semanas atrás, e meu amigo Marcos Sá, lá do Espírito Santo, um homem de Deus extraordinário, nós temos uma amizade muito ligados um ao outro. E o filho dele, de 13 a 14 anos, ele disse: eu posso levar meu filho a um retiro para moços e homens. Nós temos retiro aí de uns 15 a 18 pessoas, em que nós podemos conversar e ministrar para esses moços, ministrar para esses homens. É isso que eu estou empenhado ultimamente, a fazer discípulos homens, a fazer discípulos jovens discípulos de Jesus. E ele disse: eu posso levar meu filho? Pode, perfeitamente. E ele disse: ele está para completar 13 a 14 anos. Achei isso de 12 a 13, ou 13 a 14 anos. Os judeus fazem eu esqueci agora o nome das crianças, não é? Quando elas são para mudar uma certa idade, né? E eu quero fazer perfeitamente. Aí eu fiquei assistindo ele, eu só fui lá para assistir. E ele sentado ali na sala da minha casa, com o seu filho, um menino simples. Ele, o irmão, e um outro irmão também servindo como testemunha, e eu como testemunha. A primeira coisa que ele deu ao seu filho de 12 anos foi uma Bíblia. Ele disse: essa é a Bíblia que eu tenho há muitos anos. A Bíblia toda faltando páginas, toda arrebentada, toda assim quase que destruída. Essa é a palavra que eu quero te dar. E ele então ministrou na vida daquela criança, na vida daquele adolescente. Eu quero que você siga essa palavra, que você siga o meu exemplo. Eu tenho sido um testemunho para a sua vida, eu tenho um testemunho para a sua mãe. Eu amo a sua mãe, você tem visto como que eu amo a sua mãe, não é de palavras, eu a amo mesmo. E ele foi ministrando na vida do seu filho, e o meu coração foi enchendo de gozo. Aí depois ele tirou um outro presente que me deixou surpreso. Ele tirou uma espada, uma faca assim, desse tamanho. Eu falei: rapaz, se isso for publicado, vai escandalizar todo mundo.
Porque esses meninos aqui dos Estados Unidos não podem nem matar barata. Eles ficam doidos. Eles não podem nem matar. Esses dias eu cheguei lá em casa, não pode falar isso também dá problema. O gato estava me enchendo a paciência. Eu falei, tira esse gato daqui, chutei o gato. O meu sobrinho ficou falando, ai, mas o gato, ai, meu Deus, onde que ele aprendeu isso? Na cidade grande. Não é maltratar animal, não estou dizendo isso. Mas as crianças hoje ficaram assim, sensíveis. Olha o patinho, olha o cavalinho. Na minha época, você falava, olha o cavalo, hein, menino, cuidado para não levar um coice. O menino era esperto para não levar coice. Hoje não, um patinho, tem que preservar a natureza, é tudo verde. Acorda! Você não está vendo o que é essa filosofia, o que é essa ideologia está transformando os homens e as mulheres nesse mundo, não? As crianças, acorda! E ele deu aquela espada para o menino. Eu fiquei assistindo, o que será que ele vai falar, meu Deus? E ele deu a espada para o menino e falou, meu filho, isso aqui é o símbolo de que você se tornou um homem. Você agora vai ter responsabilidade. Agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai caminhar para tomar suas decisões. Você já é um homem. Epa, menino de 12 anos, já 13 anos, já é um homem? Sim, já é um homem. Porque se ele tiver relação sexual com outra menina, ele torna a menina grávida. E ele falou, você tem que ter responsabilidade. E ele deu aquela espada e disse, isso aqui também é para você defender a sua mãe e defender a sua família. Ai, irmãos, quando alguém te atacar, você tem que orar a Deus, para Deus proteger. Acorda! Onde está isso na palavra? Em que você não tem que defender a sua casa, em que você não tem que defender o necessitado, aquele que é mais fraco. E foi isso que ele disse, isso aqui é para você defender a sua família, se for preciso. E defender aqueles que são mais fracos nesse mundo. Ele estava fazendo, entre aspas, um ritual para mostrar ao seu filho que ele precisava se tornar um homem de verdade. Eu lembro uma história que se contava, lá do meu avô, pegaram um peixe grande lá e colocaram o peixe na geladeira. E quando deu 2 horas da manhã, começou a bater. Bum, 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 bum. E eles morreram de medo, acharam que era na porta. Que alguém estava na porta. E eles fizeram uma fila, um atrás do outro. E a vovó na frente. A vovó Maria na frente. Ela pegou um porrete que tinha dentro. Estava lá a vovó Maria. A vovó Maria da Costa. Ah, mulher! Ela lá. Aí alguém, um tio meu com uma foice. E eles começaram a debater com a pessoa e bum, 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 batendo, até que lembraram que era o peixe que estava vivo dentro da geladeira. Ah, Jesus. Ou então se espiritualiza tudo. Eu também era muito espiritual. Quando tínhamos a igreja ali na Burnicott Street, na época do Natal, eu estou indo de carro, atrasado, porque eu tinha que levar algumas coisas. O pessoal já estava lá na Igreja Batista Burnicott Baptist Church em Worcester. Quando eu passei numa escola, aquela escola sombria, aquele prédio antigo, parecia coisa de fantasma. E eu fui passando, deu um estouro. Bum! Eu abaixei a cabeça do carro. Ai, Jesus, meu cabelo arrepiou todinho. Meu Deus, isso deve ser um ataque espiritual. E eu saí, sabe quando você vai arrepiado, com medo, né? Aí fui passando. Ai, irmãos, que vergonha. Cheguei lá, falei ainda para o meu irmão, acho que aconteceu uma coisa espiritual. É mesmo, eu estava passando lá, contei a história, dei um estouro, desci do carro, não aconteceu nada no carro. Uma semana depois eu abro, irmãos. Era uma Coca-Cola que congelou e estourou. Sujou tudo dentro do carro. Era o demônio da Coca-Cola, irmãos, que tinha dentro da carro.
misericórdia de nós. Seu exemplo no Espírito, no seu relacionamento com o Senhor, na sua postura, na sua maneira de falar as coisas, de ver, na sua maneira de buscar o Senhor. Meu pai hoje tem mais de 80 anos de idade. Quantas vezes, 3, 4 horas da manhã, ele acordava para ir orar lá na igrejinha, lá em Cisneiros. E eu levantava com ele para orar. E aquele homem ajoelhava. Quantas vezes eu o vi ajoelhado? Quantas vezes eu o vi orando? A minha mãe, quando eu tinha aí 6, 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, nós não íamos dormir se não fizéssemos o tal do culto doméstico, que já não existe mais. Culto doméstico é dinossauro na vida dos crentes. Culto doméstico é coisa do passado, muito distante, nem sabem o que é isso. Mas todo dia ela colocava a gente para sentar, para a gente cantar, ler a Bíblia e estudar. E o meu pai ensinando a orar através do exemplo. E eu aprendi isso quantas vezes eu acordava de madrugada e orava. Ou então ia na cama, meu filho talvez nem saiba disso. Quantas vezes eu fiquei ajoelhado ao pé da cama dele, orando, intercedendo, quando ele ainda estava no berço. Ou eu, às vezes minha esposa cansada, eu que ia fazê-lo dormir, e eu ficava lá deitado ou ajoelhado no berço, colocando a mão sobre ele, orando e intercedendo. Seja padrão, exemplo no Espírito. Seja exemplo na fé. Na fé pode ser na sua fidelidade a Deus. Na fé também pode ser na sua confiança em Deus. Na confiança. Nós passamos por lutas, passamos por tribulações, todos nós passamos por isso. Mas nós buscamos ao Senhor. Quantas vezes quando vamos nos desanimando, vamos nos entristecendo, às vezes, quantos já passaram? Eu já passei muitas vezes por depressões terríveis, por aflições terríveis, mas você tem fé, você sabe a quem consultar, você sabe a quem buscar, você sabe a quem clamar, você sabe que Ele responde, você sabe que Ele te atende, você sabe que Ele é o teu refúgio e tua fortaleza, bem presente na angústia, na pureza do falar, na pureza daquilo que você vê nos filmes, nas televisões. Hoje eu recebo de pastores piadas esquisitas, imagens esquisitas pelo WhatsApp. O que é isso? Esse povo perdeu o temor de Deus. Esse povo acha que agora tudo é normal. Não é! Glória a Deus. Na pureza. Sabe por que eu conservo a mim mesmo puro? Está lá em 1 João 3, porque eu tenho esperança de ser como Ele é. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós já somos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quem tem esta esperança conserva a si mesmo puro. Esses dias o menino que eu tenho discipulado é como um filho para mim. Ele é novo, ele quer ainda agradar as pessoas, ele quer que ser aceito pelas pessoas. É normal, nós todos queremos ser aceitos. Aí eu disse para ele que eu só prego para uma audiência só. A minha audiência só tem uma pessoa. A minha audiência não é você, a minha audiência é Jesus. Eu prego para ser aprovado por Ele. Eu prego para ser elogiado por Ele. Eu prego para ministrar aquilo que Ele colocou no meu coração e ser fiel à palavra dEle. Ele disse, Josimar, pai, isso me esquentou o coração, isso me deu uma nova amplitude. Por quê? Porque se eu estiver desagradando a Deus, não importa quem eu vou agradar. Mas se eu estiver agradando a Deus, não importa a quem eu vou desagradar. Homem verdadeiro, fiel, um homem que seja exemplo, um homem que seja padrão,
Procura-se um homem que seja exemplo. Procura-se um homem que seja padrão. Procura um homem que seja um testemunho vivo. Procura. Segundo, procura um homem que seja cheio do Espírito Santo. Que seja cheio de Deus. Pregar, cantar, louvar, isso tudo, nada disso faz com que você mostre que você é cheio de Deus. Tem tanta gente cantando hoje nos altares que vivem no adultério. Tem tanta gente hoje cantando nas igrejas, louvando que tem uma vida totalmente impura e imoral. Então cantar não mostra que a pessoa é cheia do Espírito Santo ou cheia de Deus. Procura-se um homem que seja cheio de Deus, cujo fruto do Espírito na vida dele é amor. Amor. Que ele diz que está disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Não um amor de palavras, mas um amor de obra, como diz a Bíblia, de obra em verdade, que mostre realmente a sua consideração, o seu trato. Me perdoa, mas a maior parte dos crentes não tem nenhum amor pelos que estão perecendo. A maior parte de vocês, me permita, não estou julgando, não tem amor por aqueles que estão perdidos, porque você não compartilha com ninguém do amor de Deus. Com ninguém. Você guarda para você, entra dia, sai dia, você é incapaz de orar por uma pessoa na rua, você é incapaz de estender a mão para falar do amor de Deus, você é incapaz de fazer isso. Entenda, não estou te julgando, estou querendo animar o seu coração, te despertar dessa vida hipócrita. Estava num restaurante com o Carlos, eu comecei a ver aquelas pessoas, meu coração dói, meu coração mexe. Eu não sei se elas estão salvas. Eu não sei se elas, se morrerem hoje, elas vão encontrar com Jesus para valer. Pode ser que aconteça com elas o que está escrito lá na história do rico Lázaro. O Lázaro morreu e os anjos de Deus levaram para o seio de Abraão. Mas aquele miserável daquele rico morreu e diz a Bíblia que ele foi sepultado. A palavra lá no original, sabe o que significa? E ele foi para o inferno. Porque sepultado, para ímpio, é inferno. É Sheol. É Hades. E eu comecei a orar por aquelas pessoas. E eu comecei a interceder por elas. Irmão, homem, moço, faça isso. Comece a interceder pelas pessoas, a orar pelas pessoas. Comece a se interessar por aquelas. Você manda no WhatsApp rostinho, você manda mini, você manda o Mickey, você manda piada, você manda bom dia, você manda um monte de coisa. Manda um versículo da Bíblia. Manda um versículo da Bíblia para os seus familiares amanhã. Coloca no seu coração amanhã cedo, ou hoje mesmo, quando chegar em casa, você pega um versículo e começa a mandar versículo para tudo quanto é parente seu que precisa. Faça isso! Comece a compartilhar. Isso é amor. Um homem de Deus, um moço de Deus, que tenha gozo. Nunca vi uma quantidade de crente, homem e moço emburrado que tem no nosso meio. Na minha família tem um monte de gente emburrada. I'm sorry, my family. Vocês estão assistindo aí no Facebook. É verdade, tudo emburrado. Tenha gozo. Tenha alegria. Acorda agradecendo a Deus pelo dia que Ele te deu. Acorde alegremente, louvando ao Senhor. Dá um sorriso, mesmo que seja fingido, dá um sorriso. A gente acaba acostumando e se tornando verdade. Seja homem, cheio do Espírito Santo no amor, no gozo. No gozo, irmãos. Na paz. A paz que excede a todo entendimento. O mundo está aflito. Colocaram na cabeça agora que o Covid é o fim do mundo. Irmãos, você não precisa ter medo. Quantos aqui querem morrer para o céu? Quantos? Levanta a mão aí. Todo mundo. Então amanhã você vai pegar Covid. Não, Covid, mas você não quer ir para o céu? Vai mais depressa.
Pegou Covid, vai depressa para o céu. Quer ir para o céu, coisa nenhuma. Quer ir para o céu? Não, não agora, né, meu irmão? Eu tenho muito ainda que fazer. Quer ir para o céu, coisa nenhuma, irmão? Isso é conversa fiada. É verdade. A paz que excede a todo entendimento. O mundo está pegando fogo. A situação está, para muitos, difícil. Mas você tem paz. Deixo-vos a paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não tenha medo. Não tenha receio. Louve ao Senhor. Aleluia. Longanimidade. Eu costumo dizer que longanimidade é quando a paciência esgota. Você tem paciência, 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 aí acabou a paciência, aí começa a longanimidade. A longanimidade é a extensão da paciência. Porque nesse mundo, irmão, se tem uma coisa que a gente precisa ter, é paciência. A minha é meio curta, meu irmão. Eu acho que eu já entro logo na longanimidade, porque é complicado. Longanimidade, homens que tenham longanimidade, moços que tenham longanimidade, benignidade, que façam o bem. Há uma diferença entre ser benignidade e bondade. Benignidade é a característica de fazer o bem. Bondade reflete aquilo que você é. Fazer o bem a todos não custa. Eu fico atento. Hoje é um problema sério esses meninos criados a Nutella. E a senhora é que é responsável por isso. Fica dando Nutella para o menino. Ah, meu filhinho, não pode sujar o pezinho, senão vai pegar uma gripe. Na minha época, meu irmão, você andava na rua batendo pique, 9 horas da noite. Aí chegava em casa, eu ainda te dava um banho frio. Mas não pode, tem que dar Nutella para o menino. Tem que cuidar do menininho, coitadinho. Aí vira esses meninos tudo frouxo. Tem uns meninos que eu fico vendo, eles estão assim ao meu lado, às vezes um senhor deixou cair um papel no chão, ou alguém precisou de ajuda, nem é com ele. Ele está lá no celular. Ele não vê nada. Eu tinha um primo que meu pai chegava de noite no carro, ele estava sentado lá no banco. E no banco sentado ele ficava. Meu pai tinha que levantar, abrir o portão, para poder colocar o carro. E o menino sentado. Sabe o que é Nutella? Nutella, isso é Nutella. Essa geração Nutella. Ensina o seu filho a servir, homem. Ensina o seu filho a ajudar os outros. Ensina o seu filho a ficar atento para ver qual é a necessidade que tem ao meu redor. Eu tenho um sobrinho, o André, ele é assim. Esse menino está atento. Qualquer pessoa ao lado dele, seja quem for, precisou de alguma coisa, ele está pronto para acolher, ele está pronto para ajudar. Precisou carregar alguma coisa. Quantas vezes eu vi ele ajudando senhoras, pessoas, a tirarem a compra do carro e a levar na casa. Porque ele está atento. Mas tem gente, tem menino, tem homem, que está o mundo desabando ao redor, nem é com ele. Ele não está nem aí. Jesus, misericórdia! Ensina o seu filho a ficar esperto, a ser atento. Eu não posso ensinar, eu também sou frouxo. O tempo todo também é assim. Eu vou ensinar uma coisa que eu não vivo. É isso mesmo, ele espelhou em você. É por isso que ele é mole. Vem cá, mulher, mata essa barata pra mim. Misericórdia. Mansidão. Mansidão não é frouxidão. Mansidão é uma atitude que você tem de não reagir exageradamente. Mas não significa que você não possa reagir. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Moisés era o homem mais manso de toda a terra.
Era o homem mais manso de toda a terra. Temperança, domínio próprio. Um homem que seja exemplo, padrão. Um homem que seja cheio do Espírito Santo. E agora um homem que seja marido de uma só mulher. Eu sei que isso na igreja hoje é um problema. Tem pastores que ficam bravos comigo, chateados comigo, porque eu prego isso. Mas eu estou apenas repetindo o que a palavra de Deus diz e ensina. Casamento é uma aliança entre um só homem e uma só mulher por toda a vida. Não existe segundo casamento na Bíblia. Me dê um exemplo de segundo casamento na Bíblia. Ah, mas eu divorciei. Isso é você e Deus. Eu não estou aqui para te condenar ninguém. Mas eu vou ensinar o que a palavra de Deus diz, que o pastor, o presbítero, tem que ser marido de uma só mulher. Ele é marido de uma só mulher. Transou lá com a secretária. Traiu a mulher. Aí a igreja o disciplina. Depois de uns 3 meses, quando o mundo, 5 meses, ele casa com a secretária. Casa não, adultera. Agora o que aconteceu com ele? Normalizou a situação, legalizou a situação. Isso não é legalização. Isso é legalização de adultério. Malaquias, capítulo 4, diz o seguinte. Perdão, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Casamento, irmãos, não é um acordo. Por isso que eu falo para os jovens, a todos os jovens que eu ministro e que eu ensino, que andam comigo, que são muitos, centenas e centenas, eu digo para eles, cuidado, meu filho, quando você vai tomar uma decisão para se casar. Não precipite. Não fica de agarramento aí, beijinho, 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 beijinho. Porque se você não levar essa menina, desculpa eu falar assim abertamente, viu, pastor? Se você não levar essa menina para a cama, é porque você está precisando de tratamento. Porque se beijou, não tem outra conversa. Vai terminar em relação sexual. É uma aliança. É um concerto. Aí o texto diz, Judá foi desleal. E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. E o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda dizeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Em outras palavras, você está chorando, você está derramando as suas lágrimas, você está gemendo. Você faz isso quando você vem no meu altar, você chora, você clama. Aí você diz assim, por que ele não olha para mim? Por que ele não olha para a minha oferta? Por que a igreja ora por um avivamento e não tem avivamento? Por quê? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Porque ele buscava
uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu trabalho num país onde 70% a 80% dos casamentos já se dissolveram. 70% a 80% dos casamentos já se dissolveram. E não é só no que a gente chama no mundo, não. Dentro da igreja. É uma bagunça. Aí nós começamos a orar, meu Deus, como é que nós vamos restaurar esse país? Não tem padrão, não tem exemplo, como é que nós vamos fazer com esses meninos? Aí uma irmã, um irmão, um casal de filhos maravilhosos, eles falaram, eu sei, nós vamos começar a trabalhar com jovens, com crianças, e ensinar para eles que o casamento é uma aliança entre um só homem e uma só mulher por toda a vida. Essa geração, a geração dos pais, já está perdida. Mas quem sabe a gente salva a próxima geração. Talvez você viva nessa situação de separado, divorciado. Eu sei o que causa na vida de uma pessoa que passa por isso. Eu sei qual é o sofrimento. Não fala que eu estou sendo insensível, não, porque eu aconselho dezenas e dezenas de casais. Eu sei como eles sofrem, eu sei quanto custa, eu sei. Mas nós precisamos de homens de Deus e mulheres. Deus precisa, nós precisamos, que se levantem para defender o casamento como uma aliança entre um só homem e uma só mulher por toda a vida. Se você está passando por alguma luta, está prestes a separar, ainda há esperança, porque Deus pode transformar a sua vida e a vida do seu esposo, e a vida da sua esposa. Eu conheço casais, eu trabalhei com casais que já haviam separados, divorciados, e depois se uniram novamente. Eu creio nisso, porque esta é a palavra de Deus. Busquei dentre eles um homem que seja padrão, que seja exemplo para os fiéis. Busquei dentre eles um homem que seja cheio do Espírito Santo. E busquei entre eles um homem que seja marido de uma só mulher. E que os jovens que assistem essa mensagem possam ser encorajados a buscar uma esposa numa aliança por toda a vida. Espírito de Deus, esta é a palavra profética desta noite. Custe a quem custar, doe a quem doer. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor amoleça os corações. Que o Senhor amoleça os corações. Amoleça os corações. Amoleça os corações, ó Deus, para que possam recebê-la da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais um pouquinho?